Sempre com a presença do senhor, declaro aberta a presente sessão, cumprimento meus colegas julgadores, o digno procurador regional eleitoral e também, não menos digno, o estagiário Fernando, que se faz presente aqui neste plenário solitário e servidores da casa. Eu comunico que o processo continua adiado, o 2.1 da pauta física, que é o 47.520. Indago aos meus colegas se podemos considerar aprovada a ata da sessão pretérita. Então, encaminhamos então para a sua aprovação. Há um processo em continuação de julgamento com pedido de vista, que é o processo 1.1, é um processo judicial eletrônico, é o 0600-289. É uma representação, conduta vedada, agente público. Esse processo é da relatoria do colega doutor Ulisses Rabaneira dos Santos. Ele já proferiu voto e encaminhando no sentido de dar provimento parcial à representação em relação a Marcelo Duarte Monteiro e improcedente em relação a José Pedro Gonçalves Taques. O processo, como eu disse, está com vista ao doutor Ricardo, que eu passo a palavra. Eu pedi vista desse processo porque o voto do eminente relator foi no sentido de julgar procedente a representação por conduta vedada em face do secretário de Infraestrutura, que publicou no seu Instagram e Facebook propaganda institucional do governo do Estado em período vedado. E prosseguiu no voto absolvendo o representado José Pedro Taques, porque, citando a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que exige o prévio conhecimento por parte do representado para que ele seja punido. E eu pedi vista na ocasião porque tinha dúvidas em relação aos limites e desse prévio conhecimento, né? E analisando a jurisprudência, inclusive a jurisprudência citada pelo próprio relator, cheguei à mesma conclusão do relator. Só gostaria de deixar aqui consignado que o presente caso se trata de veiculação de propaganda oficial no Instagram e Facebook do representado Marcelo Duarte Monteiro, porque se diferencia daquelas hipóteses onde a propaganda é realmente institucional e promovida pelo governo do Estado. Aí é uma situação que o tribunal enfrentará no momento oportuno, mas aqui nós estamos julgando apenas e tão somente a propaganda feita no Facebook e Instagram pelo secretário de Infraestrutura na sua página pessoal. Portanto, neste caso aqui, de fato, não há nenhuma demonstração de que o representado José Pedro Taques tinha o prévio conhecimento dessa publicidade, de modo que eu estou aderindo integralmente ao voto do eminente relator, senhor presidente. É como voto. Falta votar a doutora Vanessa. Sim. Falta votar. Senhor presidente, é o doutor Paulo Sudré, que a doutora Vanessa, salvo ledo engano, se deu por suspeita nesse caso. Sim. Doutor Antônio Veloso Peleza Júnior. Com o relator na íntegra. Doutor Luiz Aparecido Bortolucci. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Pedro Sakamoto. Proclama resultado. O tribunal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a presente representação nos termos do voto do doutor relator, em consonância parcial com o parecer ministerial. Esse aqui é para ser tomado conta que não chegou, então o senhor teria que retirar. Eu estou a adiar o processo judicial eletrônico 0601-660. É da relatoria do colega Dr. Mário Roberto Cono de Oliveira. Está adiado para a próxima sessão.
Processo administrativo, afastamento de magistrados, solicitação usufruto de férias, juiz da 40ª Zona Eleitoral, Pochorel, Luciana Braga Simão Tomazetti. O corregedor manifestou pelo excepcional deferimento do pedido e nessa esteira eu estou encaminhando o voto. Todos estão de acordo? Para que ela fique ausente da jurisdição eleitoral no período de 21/11 a 20/12, quando ela estará em usufruto de férias. Como não temos mais calendário eleitoral e a competência é desse tribunal, não há nenhum prejuízo à justiça eleitoral. Todos estão de acordo? Então o tribunal, por unanimidade, deferiu o afastamento excepcional. Mais um afastamento de magistrado, usufruto de licença por 2 dias apenas. É o juiz da 21ª Zona Eleitoral, Lucas do Rio Verde. É a Gisele Alves Silva. Ela pede afastamento apenas por 2 dias. Também aqui foi ouvido previamente o colega desembargador Pedro Sakamoto, que manifestou pelo excepcional deferimento. E eu estou nessa esteira também caminhando o voto pelo deferimento. Todos estão de acordo? Então fica aprovado também, caráter excepcional, o afastamento. A desembargador Pedro Sakamoto, o processo 1.5, é um processo judicial eletrônico 0601-566, apuração de eleição, resultado do segundo turno, a totalização de votos. O interessado é a Corregedoria Regional Eleitoral, portanto está com a palavra o colega corregedor. Os procedimentos relativos ao primeiro turno de votação das eleições gerais de 2018 foram ultimados com a aprovação do relatório geral de apuração da sessão plenária do último dia 18 de outubro, oportunidade que foi editada a resolução 2210, lavrada a respectiva ata geral e proclamados eleitos os candidatos eleitos no âmbito estadual. Como restou necessária a realização do segundo turno das eleições por cargo de presidente da República, na data de 27 de outubro de 2018, a comissão apuradora realizou o ato de oficialização do sistema de gerenciamento em obediência às previsões contidas no artigo 194 e 195 da resolução TSE 23.554/2017 e no artigo 7º, inciso 6º e 7º da resolução TRE 2188/2018. O portanto que foram extraídos os relatórios de expediente de oficialização em zerésima, comprovando a total ausência de votos computados no sistema de gerenciamento. Por fim, concluiu os trabalhos de totalização no âmbito do Estado de Mato Grosso, juntou-se aos autos o relatório geral de apuração do segundo turno das eleições gerais, o qual foi colocado à disposição dos interessados na Secretaria Judiciária dessa Corte, com publicação no Mural Eletrônico pelo prazo previsto no artigo 225 da resolução TSE 23.554/2017, sem qualquer impugnação, consoante noticia a certidão ID 268172, é o relatório, senhor presidente. No aparecer, eminentes pares do outro procurador, conforme consignado no relatório geral de apuração do segundo turno das eleições de 2018 para o cargo de presidente e vice-presidente da República, foi colocado inteiramente à disposição dos partidos políticos e coligações interessados pelo prazo legal de 3 dias, em cumprimento do disposto no artigo 225 da resolução TSE 23.554/2017, tendo transcorrido em autos sem a apresentação de qualquer reclamação, constante certificando os autos. Diante disposto, em obediência às formalidades legais, continua o artigo 202 do Código Eleitoral e o artigo 226 da resolução TSE 23.554/2017, sugere-se a aprovação do relatório geral de apuração do segundo turno das eleições de 2018 em Mato Grosso, bem como a respectiva ata geral das eleições no seno da legislação de regência. Em obediência aos comandos previstos no artigo 202, parágrafo 1º e 5º do Código Eleitoral, sugere-se, caso ainda não adotadas tais providências, a designação de data para a expedição de solene dos diplomas dos eleitos e respectivos suplentes, assim como seja devidamente comunicado o resultado das eleições ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa, como voto, senhor presidente. Todos os colegas estão de acordo com o voto do digno relator? Então fica, por unanimidade, aprovou o relatório geral da apuração do segundo turno das eleições gerais de 2018 em Mato Grosso, bem como
a respectiva ata geral das eleições nos termos do voto do doutor relator. Com isto, declaro encerrada a presente sessão plenária e daqui a pouco nós daremos início a uma solenidade. Agradeço a todos agora.